E eu vou dizer uma coisa pra você, o assunto que a gente vai falar agora é muito importante. Porque quem é mãe, pai ou lida com criança sabe muito bem, né? Ai, como sabe, gente. Há momentos que a gente fica meio assim, sem resposta para as perguntas que eles fazem. Eles fazem cada pergunta cabeludíssima. Porque você sabe que as crianças, elas são muito curiosas. E gostam de fazer aquelas perguntas que deixam a gente meio que saia justa. E aí, nessa hora, o que a gente vai fazer? Aí vem aquela tentação de pregar aquela mentirinha ou dar uma floreada, assim, vai mudar de assunto, né? Só que mentir para a criançada, você sabe que pode trazer consequências graves e que ela vai carregar isso para a vida adulta. Gente, que loucura. Mesmo que seja aquela mentirinha que a gente acha, tão bobo isso, não vai acontecer nada não. E que para você não é prejudicial, mas para a criança pode gerar complicações no futuro. Mas ao mesmo tempo, a criança tem muita fantasia. E como é que a gente vai diferenciar então a mentira da fantasia? E como é que a gente vai falar, por exemplo, que é um assunto muito importante, sobre a morte de uma pessoa super querida? Pois é, hoje o assunto vai ser debatido com a psicóloga Ana Cristina Mendes. Ela trabalha com crianças, ela vai justamente nos responder essas e outras perguntas. Aí nós vamos conversar sobre o tema. Por que não devemos mentir para as crianças? A gente tem sempre que falar a verdade? Eu te pergunto isso, Ana. Bom dia, obrigada por você estar aqui, querida. A gente não pode mentir para a criança? O ideal é que não, né? A criança que convive com a mentira na dinâmica familiar desde criança, ela corre o sério risco de achar que isso não tem problema. Então, e ela não vai conseguir ainda diferenciar uma mentira muito grande de uma mentira menor. Ela não tem esse parâmetro ainda, não é? Isso. Qual que é a diferença de mentir que minha mãe não tá no telefone e de mentir que eu peguei uma coisa lá no supermercado sem ninguém ver e... Qual que é a diferença? As duas coisas são mentiras. Então, se ela cresce com essa mentira na dinâmica familiar, a tendência é que ela não reconheça os prejuízos de uma mentira. Além de, lógico, ela pode receber alguns benefícios de uma mentira que ela conte. Por exemplo, Dá um exemplo. Por exemplo, não apanhar por causa de uma arte que ela fez. Ela inventou lá uma história fantástica falando que foi o primo e convenceu todo mundo, e aí o primo vai se dar mal e ela não vai se dar mal. Então, ela aprender que tem mais benefícios mentir pode ser super sério. Agora, quando é que a criança para ali naquela fantasia e quando a fantasia vira uma mentira? Como é que você consegue lidar com isso? Na verdade, a fantasia é o ato de imaginar, de idealizar aquela coisa, né, do lúdico. Aparece muito nas brincadeiras das crianças ou nos personagens, o Papai Noel, o Coelhinho da Páscoa. A mentira é uma história falsa, né, assim, com a intenção de ludibriar, com a intenção de enganar. Então, a criança, ela tá fantasiando, ela tá simplesmente usando da imaginação para vivenciar, para simbolizar alguma situação para ela. Na mentira, ela tá trazendo isso para você para tentar ganhar algum benefício, como não apanhar, ou que os pais não briguem com ela. No bote de castigo. Isso, exatamente. Agora, no caso do Papai Noel que você falou, né? O Papai Noel é um símbolo tão gostoso que, assim, é difícil às vezes você falar para a criança que o Papai Noel não existe. Mas você tem que falar. Isso é muito relativo, vai muito dos questionamentos que a criança faz. Muita gente já adulto percebe, sabe, logicamente, que o Papai Noel não existe, mas usa o lado simbólico da história, o lado bonito da história. Então, mas sabendo que não é real, que é só uma fantasia e que é para trazer o espírito natalino, então, até aí tudo bem. Mas uma idade certa, por exemplo, até os 6, 7 anos, a criança ainda fantasia e pode acreditar que ele realmente existe. E aí, quando vem, às vezes, de uma forma muito brusca, vem aquele baque, né? A criança se frustra muito. Como é que você tem que agir? Como é assim, para você, digamos, tirar o desmame do Papai Noel, né? Para começar a falar, você tem que dizer de cara assim, Papai Noel não existe, meu filho, isso é uma grande fantasia. Como é que você vai falar isso? Então, como eu falei, hoje as informações, elas correm por todos os lados. As crianças... Vai saber pelas crianças, pelo primo, pelo amigo. E a partir disso, ela vai começar a questionar, porque quem são os referenciais dela são os pais, né? Quem convive com a criança diariamente. Então, ela vai começar a questionar e a partir daí, trazer as respostas que ela pergunta. Ou seja, pai, é verdade. Mas você então tem que esperar a criança questionar você ou você vai contar para ela?
até os 7, 8 anos não tem problema nenhum esperar que a criança venha questionar. Agora, se você percebe que ela já lá tá com 14... Não, 14 é demais, mas vamos lá, uns 10... Demais. 14 é demais, né? Exagerei, uns 10 anos já é uma idade que não é aceitável que ela acredite piamente que o Papai Noel existe, né? Então, aí vamos levar... Pode-se usar histórias, se às vezes o nível da criança de maturidade não é ainda os 10 anos, porque para ela acreditar aos 10 anos que o Papai Noel ainda existe... Então, levar uma historinha, trazer o simbolismo, trazer que o Papai Noel pode ser todo mundo, que é o lado bom. Exatamente. É porque com esse meio de comunicação que a gente tem hoje em dia, a internet, e mesmo contato com todo mundo, as crianças mais velhas... Sim, dificilmente ela vai chegar aos 7 anos. Também acho, né? 4 anos, 5 anos já está, no máximo já está indo, né? Agora, você sabe que quando a criança acredita ali, eu acredito no Papai Noel, chega aquele amiguinho que fala assim, você é bobinho, hein? Não tem Papai Noel. E a frustração? Como é que faz para poder ter a reação, ajudar aquela criança não ficar tão tristinha? Porque é um baque para a criança, né? Sim. O ideal é que os pais, primeiramente, não fiquem assustados com a reação da criança. O segredo, sempre em qualquer situação, é que os pais tenham segurança para lidar com a criança. Vai do pai. Eu ainda quero alimentar isso. Não, acho que já está na hora de começar a tirar. Então, filho, o que seu amigo te falou? Né? O que você acha? O que você acha da situação que ele te trouxe? E aí conta as histórias reais, da onde surgiu, pode contar da onde surgiu o Papai Noel. Legal. E que isso veio, né? A gente tem muitas histórias folclóricas, pode fazer um paralelo, mostrar que é parecido. E aquela história da chupeta? Eu vou falar porque eu fazia isso, né? Vamos jogar a chupeta, Bira tá rindo. Vamos jogar a chupeta lá no telhado pro coelhinho da Páscoa. Vem buscar pra você ganhar o vinho de Páscoa. Isso é muito ruim? Na verdade, depende da idade. Se for uma criança de 2 anos... 2 anos, é isso. Sim, não é um problema muito grande, é uma fantasia, né? Aquilo não vai trazer um problema, dano pra criança, né? Não. Esse tipo de mentirinha. Fantasia, isso, vamos chamar de mentirinha, mas é a fantasia. Fantasia é aceitável. Isso, a fantasia é aceitável, o que não é aceitável é a mentira, que ela começa... Nenhuma mentira é aceitável. Não tem alguma mentira que é tolerável para criança que você aceita isso ou não? É bastante relativo porque as mentiras, por mais bobinhas que elas pareçam, elas se tornam uma constante. Então, é muito mais fácil eu contar uma mentirinha, muitas vezes, do que explicar a situação correta para a criança. Então, se ela se torna uma constante, aí ela torna um problema. Porque a criança vai introjetar, o que vai ser introjetado, o que ela vai assimilar, é que tudo bem mentir, independente da mentira. Qualquer que seja, por mais bobinha que a gente ache, para ela pode se tornar uma situação de conforto e aí ela vai. Aí quando a gente começa a falar numa mentira, você vai contar uma situação drástica, por exemplo, a morte de uma pessoa dentro de casa. Como é que você vai contar para uma criança de 6, de 7, de 5 anos? É muito delicado. Difícil isso, né? São situações muito delicadas. E eu volto na questão que eu já falei. Primordial, né, em qualquer situação que vai levar para a criança, é o adulto estar seguro para conversar com a criança. Então, se o adulto vai conversar em uma instabilidade emocional exacerbada, vai chegar e vai contar chorando e vai perder a estrutura na frente da criança, é lógico que a criança vai se sentir insegura. Ela vai, numa situação de morte, ela vai se sentir insegura de qualquer forma, que é uma perda muito grande, né? Mas o adulto, ele estando centrado, seguro, ele vai levar essa situação para a criança, de acordo com o nível da criança, por exemplo, uma de 3 anos, 4 anos, ou já uma de 7, pode explicar, filho, olha, você conhece fulano que é seu amigo que é novinho, depois cresce igual seus primos que já são adolescentes, levar um pouco desse desenvolvimento e todo mundo fica velhinho. E aí depois, depende da religião, da fé da família, conta a história por completo. Se for uma criança mais nova, que tem mais dificuldade de lidar com coisas que ela não consegue tocar ou ver, não é
prejudicial é, por exemplo, falar, olha, ele foi pro céu, quando você tiver com muita saudade, vamos olhar a estrelinha. É isso que a gente fez quando meu sogro morreu, Então, com os meus afilhados. Então, porque fica mais palpável. Nós não deixamos eles irem ao hospital para vê-lo internado. Acho que foi uma coisa de preservar mesmo para a criança. Não estávamos mentindo, sabia que o avô estava lá deitado, estava, né, no tratamento. E quando ele partiu, quando ele faleceu, nós falamos que ele estava na casa da mãezinha do céu. E aí toda vez, exatamente o que você falou, tá com saudade? Olha para a estrelinha, ele tá lá olhando pra gente. Então isso é uma maneira, e as crianças sentiram muito, mas acho que foi uma coisa mais tranquila. Sim. Seria essa uma orientação melhor pra gente trabalhar, Sim, né? Sim, porque muitas vezes acontece, alguém fala pra criança que morreu, que foi embora, ou não, fala que vai viajar, que nunca mais vai voltar. Não morreu, foi viajar. E não volta. E a criança fala, não, mas se foi viajar, volta. Vai voltar. E aí fica nessa expectativa muitas vezes por longos anos. E isso causa um trauma muito grande na criança. É isso que eu quero chegar agora. O que a mentira pode causar nas crianças? E que tipo de tratamento, caso tenha alguma coisa, você que trabalha com essas crianças, o que a gente pode, tanto você quanto os pais, podem ajudar? Então, a primeira questão que é muito prejudicial é que a estrutura emocional dessa criança ela é formada na infância, desde os primeiros anos. Por isso a importância da mentirinha não ser uma constante na dinâmica familiar, porque isso gera insegurança para a criança. Tanto a mentira como às vezes uma omissão que no fundo acaba sendo uma mentira. Por exemplo, de muitas brigas dos pais, a criança, o que está acontecendo? Não está acontecendo nada, meu filho. A criança, ela percebe, e nessa situação, Ana, veja bem, você está lá, você está tendo um problema de relacionamento com seu marido e seu filho tem 3, 4, 5 anos. Você não acha que às vezes não é a omissão, você não está tentando proteger mais para que ele não sofra aquele momento tão delicado até chegar a um final que é uma separação dos pais? Você não acha que a preservação da criança não seria melhor? O ideal Qual é a atitude? É que os pais não discutam na frente dos filhos, que essa briga... Porque geralmente um eleva o tom de voz ou às vezes, né, coloca o dedo no rosto. Deus me livre. Às vezes acontece em muitas famílias, isso não pode acontecer em hipótese nenhuma na frente da criança. Mas a criança percebe, por exemplo, que o pai vai chegar na cozinha e a mãe vai sair. Ou que a mãe está sentada e o pai não vai querer comer na mesa junto com a mãe, em alguns casos extremos. Ele começa a perceber. A criança começa a perceber. Isso, e por isso ela vai questionar. E aí se questiona e fala que tá tudo bem, isso pode ser muito prejudicial. Porque ela tá vendo que não tá tudo bem. Ou então ela vai acreditar que tá tudo bem. Então, naquela maneira. E aí o tudo bem pra ela vai ser essa situação. Aí de repente nesse relacionamento, quando ele for adulto, se estiver vivendo numa situação dessa dentro de casa, é um tudo bem. Vai ser natural. E quando ele começa a perceber que os pais estão naquela agressão verbal, né? Grita, fala, dedo no nariz, aquela coisa absurda, né? Que eu, nossa, nunca vi isso nos meus pais e nem faço isso. Eu posso zangar com meu marido, porque ninguém é de ferro, né? A gente briga, mas assim, entre eu e ele, conversa tão baixo. Minha filha nunca presenciou nada. Então, isso a gente tem aquela coisa, eu sei que ela vai ter um casamento igual do que a gente está passando para ela. É o modelo que ela tem. O modelo. Então, se o meu modelo fosse dentro de casa, ela se tornaria uma criança, da criança um adulto mais violento? Você acha que isso pode trazer para dentro da criança? A criança que vivencia muitos atos de violência, mesmo que verbais, ela tende sim a repeti-los durante a vida. Então, aí entra também a questão da mentira e qualquer comportamento que os pais tenham. São os primeiros referenciais da criança. Então, o contexto em que ela vive, em que ela cresce, provavelmente é o que ela vai reproduzir. Trazer para frente dela. A não ser que ela vá trabalhar esses conflitos de alguma forma, e aí ela pode quebrar com esse ciclo, vamos dizer assim. Mas a tendência é a reprodução. Como é que você trabalha com a criança? A criança na área lúdica. O teu tratamento é com a criança ou com os pais para poder contar a verdade? Como é que funciona o seu trabalho? Na verdade, é difícil, assim, casos que eles procuram por causa da mentira, porque para não contar mentira, o que a criança está contando muita mentira, geralmente são mais problemas escolares ou problemas de agressividade, mas a mentira tá ali no meio algumas vezes dessa dinâmica. Mas em qualquer, assim, assunto, qualquer queixa que os pais tragam, com a criança a gente trabalha de forma lúdica, sempre usando a fantasia, até
os 4, 5 anos. Depois já pode usar algum jogo, um pouquinho de diálogo. Com os pais, é mais difícil os pais procurarem orientação. Aí é uma questão mais diretiva, eles colocam algumas situações e a gente vai orientando. O que é válido na situação da criança, o que pode prejudicar em determinada situação. Se você recebe no teu consultório uma criança mais agressiva, é porque ela dentro de casa, ela foi educada com essa agressividade toda, com esse comportamento familiar? Pode ser o contrário também. Como assim? Assim, a criança é muito reprimida nessa agressividade dela. Ela nunca teve em nenhum momento, nem mesmo na brincadeira, a possibilidade de colocar essa energia para fora. Então ela é o tempo todo, não mexe aí, não faz isso. E aí ela pode começar a colocar essa agressividade para fora também. Então como é que a gente tem que trabalhar? O ideal é uma relação íntima entre pais e filhos, que os pais olhem os filhos, que os pais brinquem com os filhos, conversem com os filhos, perceba a qualquer início de comportamento, não vou dizer anormal, mas que saia um pouco daquilo que os pais querem passar de valores para os filhos, já tentar entender, porque se os pais têm um conhecimento do filho, se o filho tem segurança e confia nos pais, já existe possibilidade para o diálogo, para tentar compreender o que está levando a criança, por exemplo, a começar a querer bater no irmão, que antes ela não batia, se não é isso que eles ensinam. Alguma coisa, os pais têm que ficar atentos a qualquer atitude diferente do filho, é isso? Isso. Mas assim, os pais hoje, eles ficam muito tempo fora de casa. Trabalha. E aí muitos pais acabam deixando os filhos ou na creche ou em casa com o babá e não tem aquele contato diário, né, com as pessoas que não trabalham. E aí, como é que a gente pode perceber uma atitude diferente da criança? Porque faz uma atividade, vai para o clube e tal, e não tem aquele... Eu recebi semana passada aqui no programa, foi semana passada ou retrasada, a gente estava falando sobre leitura infantil. E o autor estava me contando uma coisa que eu achei muito interessante, que é tão bom quando você consegue comprar um livro e poder sentar com o seu filho para contar a história para ele daquele livro infantil, e da mesma maneira como ele contar a história para você, é a coisa você estar mais próximo da criança com esse dia a dia. Isso seria uma maneira para você tentar ajudar, ficar mais próximo do filho? Você falou, e isso até me remeteu a uma outra situação, nessas situações extremas que você tinha citado. Hoje tem muitos livros que ajudam os pais no diálogo com o filho sobre diversas situações, como o luto, ou a perda de um animal de estimação, ou a mudança de escola. Então o livro é muito legal. E outra questão em relação a isso dos pais trabalharem, isso que leva aos pais procurarem só em um caso muito extremo, porque eles só vão perceber quando a situação da criança já está num nível, já foi uma bolinha e começou a rolar. Cresceu, você não percebeu. Porque passa pouco tempo. Mas se os pais trabalham, hoje em dia todo mundo precisa trabalhar. Pai sai para trabalhar, mãe sai para trabalhar. Mas se consegue tirar 1 horinha por dia, que seja para ler, ou que seja para brincar, ou que seja para ajudar na tarefa de casa. Mas estar com a criança, porque o que acontece muitas vezes é que os pais estão ali ajudando a criança a fazer a tarefa da escola, enquanto mexe no celular, enquanto faz a comida, enquanto assiste o jornal. Então tá fazendo 4 coisas ao mesmo tempo e não tá dando a atenção para o filho. Não está voltando o olhar para o filho. Então, esse voltar o olhar, esse conversar, propicia esse conhecimento dos filhos. Atitude, né, que ele está fazendo, né? Então, o contato maior, você tem que estar sempre presente. E assim, eu sempre trabalhei fora. E trabalhava fora em outros estados, né? Vivi muito na ponte aérea. Mas eu digo para você uma coisa, eu não sinto o menor... carência de que eu não estava presente com a minha filha. Peso na consciência, exatamente, foi essa palavra que eu queria. Peso na consciência, porque mesmo eu trabalhando fora, eu estava diariamente em contato com ela, com a minha sogra que tomava conta, com meu marido, com a diretora da escola, presente, assim, fora, mas ao mesmo tempo presente. Não fisicamente, mas eu estava. Então, acho que isso é uma preocupação que eu sempre tive, e qualquer atitude que eu conheço muito bem a minha filha, né? Então acho que os pais têm que conhecer muito bem os seus filhos. Qualquer atitude que eu percebia de errado, eu sabia que tinha alguma coisa estranha. Vamos saber o que é. E já vai pro diálogo. Eu tinha muito isso. Sempre tive isso, entendeu? Mas eu acho que isso é uma coisa. Eu vim dos meus pais, fui educada assim, passo para minha filha, estou sempre presente, mesmo trabalhando fora.
E existe hoje muitos meios de comunicação. Às vezes o pai precisa passar 4, 5 dias fora. Sim, eu faço isso aqui, né? Não é motivo, não é assim uma justificativa que precisa estar distante emocionalmente do filho. Tem o telefone, hoje tem as redes sociais. Skype, tem tudo para você falar. Não tem jeito, minha filha. Eu fico sempre, eu sou a mãe mais chata que tem. Minha filha fala, mãe, tá bom. E tem 27 anos, hein, pra você ver. E vão ficar assim. Ela fala assim, meu Deus, quando você for avó vai ser uma loucura. Imagina. Eu sei que a gente tem que ficar do lado. Aninha, minha linda, muito obrigada por você ter vindo. Obrigada por você estar aqui, tá? Você quer passar os seus contatos, alguma coisa? Tem um Facebook, uma página que somos parceiras, 6 psicólogas de vários estados aí do país. E a gente está diariamente, de segunda a sábado, falando de diversos assuntos aí do mundo infantil. Chama Descobrindo Crianças. Descobrindo Crianças? Isso. Que bom. No Facebook. Então, qualquer coisa, é só mandar uma sugestão, uma pergunta, que a gente vai estar lá disponível. Perfeito. E a casa é nossa. Quando você quiser voltar, estamos aí. Tá bom, Aninha? Muito obrigada. Eu vou fazer o seguinte, galera. Eu vou dar uma paradinha bem rapidinho pro intervalo comercial, mas não sai daí, porque ainda tem mais Vivíssima pra você, com certeza. Volto já.